Bom dia! Muito bom dia! Que dia bom, hein, minha gente? Quarta-feira, 30 de setembro de 2020. Oi, Fátima! Bom dia! Deixa eu virar isso aqui que tá meio. Ui, caiu! Bom dia! Tudo bem? Tudo bem, e você? Ah, meu Deus do Tudo céu, o ótimo. telefone tá caindo. Peraí, que eu tô tentando arrumar um jeito aqui. Fica com o telefone. Olha, gente, meu Deus do céu, olha a situação. Caiu totalmente. Peraí que ele vai ficar de qualquer maneira. Oi, Carla. Oi, Fernanda. Bom dia, meninas. Misericórdia. Pronto. Agora ele não cai. Tá tudo Que bem? bom. Tudo bom, graças a Deus. Bom dia para todos que estão entrando. Carla, Fernanda, todo mundo acordou cedo. A Marcela falou que só eu para tirar ela da cama cedo. Eu, Fátima e Jesus, né? Porque, minha filha, quem tá me pondo para fora cedo é ele também. É muito bom, muito bom. E as crianças estão bem? Pedro Então, bem. melhorou? Tá bem, tá melhor. Ele tem uma questão alérgica muito forte. Então, de vez em quando, como deu um problema aqui no meu banheiro, que o teto caiu, deu muita poeira, né? Que pode gesso, essas coisas. Aí atacou bastante. E aí o rapaz veio para arrumar o teto, aí lascou de vez. Mas agora já tá bom, já tá fazendo, como eu brinco, as danações dele, então tá bom. É normal de criança, né? Normal. Pois é, hoje nós vamos falar do capítulo 1. Não vim destruir a lei, mas antes de começar, vamos fazer a leitura e depois a prece, pode ser? Pode. Você Então, faz a leitura, eu faço. pode fazer. Se você quiser, pode fazer. Tá. Nós vamos fazer a leitura sempre desse livro que já usamos na semana passada. Hoje é a lição 1, que fala Problemas do Mundo. É uma mensagem relativa ao capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, no item 5. Então é interessante depois a gente buscar lá no próprio Evangelho essa mensagem, até para poder entender o que Bezerra de Menezes está falando em relação àquele item. É uma Quem mensagem de Bezerra. quiser, quem quiser, eu posso compartilhar, que eu consegui o PDF do livro. Se quem estiver assistindo quiser, passa uma mensagem me pedindo que depois eu compartilho. Só me dá o número do telefone que eu compartilho pelo WhatsApp. Opa, Fátima. Fátima travou. Fátima, Oi, voltou, travou, voltou, voltou. voltou. Então vamos lá. A internet não está muito boa. Então vamos lá, problemas do mundo. O mundo está repleto de ouro, ouro no solo, ouro no mar, ouro nos cofres, mas o ouro não resolve o problema da miséria. O mundo está repleto de espaço, espaço nos continentes, espaço nas cidades, espaço nos campos, mas o espaço não resolve o problema da cobiça. O mundo está repleto de cultura, cultura no ensino, cultura na técnica, cultura na opinião, mas a cultura da inteligência não resolve o problema do egoísmo. O mundo está repleto de teorias. Teorias na ciência, teorias nas escolas filosóficas, teorias nas religiões, mas as teorias não resolvem o problema do desespero. O mundo está repleto de organizações.
organizações administrativas, organizações econômicas, organizações sociais, mas as organizações não resolvem o problema do crime. Para extinguir a chaga da ignorância que acalenta a miséria, para dissipar a sombra da cobiça que gera ilusão, para exterminar o monstro do egoísmo que promove a guerra, para anular o verme do desespero que promove a loucura e para remover o charco do crime que carrega o infortúnio, o único remédio eficiente é o Evangelho de Jesus no coração humano. Sejamos assim, valorosos, estendendo a doutrina espírita que o desentranha da letra, na construção da humanidade nova, irradiando a influência e a inspiração do Divino Mestre pela emoção e pela ideia, pela diretriz e pela conduta, pela palavra e pelo exemplo. E parafraseando o conceito inovidável de Allan Kardec em torno da caridade, proclamemos aos problemas do mundo: fora do Cristo não há salvação. Bezerra de Menezes. Que lindo, né? É sempre apropriada as mensagens, sempre, porque sempre estaremos precisando do Evangelho de Jesus. E não há outro caminho. Não mesmo. E estudando para a gente conversar agora, cada vez mais me dá aquele afã de estar sempre conectada com o Evangelho do Cristo, com as palavras ali contidas, porque como a gente falou na semana passada, são ensinamentos morais, ensinamentos de ordem moral. Fátima travou. Bom dia, Sônia. Bom dia, Dona Selma. Sejam bem-vindas. Fernanda, me passa seu celular por direct que eu mando o PDF. Voltou, Fátima? Tá. Voltou. Quem quiser, a gente fez a leitura do livro inicial que a gente está utilizando para a base, que é o Espírito da Verdade. Quem quiser, eu passo o PDF, me passa o telefone, ou por direct, por favor. Seu Ivan, o do senhor está anotado já, que eu mando para vocês. Mas eu vou fazer a prece para a gente começar, tá bom? Que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, nos permita darmos início ao nosso estudo das sementes do Evangelho. Que Emmanuel e os espíritos benfeitores que aqui se encontram nos intuam, nos inspirem a absorver todos os ensinamentos dessas leituras que serão realizadas agora, para que através desse conhecimento possamos fazer a verdadeira transformação em nossas vidas, colocando, Senhor, definitivamente os seus exemplos como diretrizes no nosso caminhar, no nosso evoluir e na nossa maneira de agir conosco mesmo e com o próximo. Que assim seja. Graças a Deus. E é assim, são passo a passo, né? Gotinha a gotinha, semente, semente do Evangelho, porque não é nada de uma hora para outra, né? Então vamos começar? Não mesmo. Vamos lá. Desse capítulo 1, o que ele traz para nós? Ele inicia falando das 3 revelações, depois nós vamos ver a aliança da ciência com a religião, que são as 2 alavancas para o nosso progresso, e finalizando o capítulo vai falar da nova era, porque justamente
após o advento dessas três revelações, a humanidade tomou um novo rumo. Ela está nesse processo de novo rumo. E se nós avançarmos lá no livro A Gênese de Kardec, no último capítulo, que os tempos são chegados, é exatamente o que a gente está passando neste momento. Então, mais uma vez, a gente reforça a ideia de que a espiritualidade superior, o governador do nosso planeta, não faz nada de improviso. Existe todo um amadurecimento de ideias para que a gente possa ir evoluindo aos poucos, né? Como a gente está falando outro dia. Então, para começar esse capítulo, hoje nós vamos falar das duas primeiras revelações, que é Moisés e o Cristo, né? Aí, o que eu observei? Kardec, ele não apresenta Jesus para nós, que é o primeiro item desse capítulo, de forma tradicional, de forma biografada, onde nasceu, que período histórico nasceu, em que civilização. Não, ele traz Jesus para nós através do Evangelho de Mateus. Ele já diz ali qual é a finalidade de Jesus. Se alguém tiver o livro, no item 1, que Mateus relata assim, que Jesus teria dito: não penseis que eu vim destruir a lei, ou os profetas. Eu vim destruir, não vim destruí-los, mas cumpri-los. E vos digo que o céu e a terra não passarão, nem que se cumpra perfeitamente tudo que está escrito. Então, nós vamos entender daqui a pouco a que lei Jesus está se referindo e o que realmente quer dizer esse a terra e o céu não passarão antes que tudo isso se cumpra. Porque a lei de Deus, ela precisa existir no coração de todas as pessoas. E no caso do nosso planeta, ele não vai... porque tudo é matéria, essa matéria. Um dia, daqui bilhões de anos atrás, esse planeta foi construído. Daqui a bilhões e bilhões de anos, enquanto matéria, ela vai sofrer as propriedades da matéria e ela vai terminar. O nosso Sol vai deixar de ter o calor, ele vai extinguir. Outras estrelas também acontecem, mas isso é para nós. Já estaremos tomando conta de outras coisas, né? Tem muito tempo pela frente. Aí o que eu achei importante a gente começar? Antes de falar de Moisés, antes de falar do Cristo, eu pensei em umas perguntas para a gente começar a pensar de quem... Fátima? Fátima? Vamos. Tá indo e voltando. Tá, mas não tem problema. Vamos lá nas perguntas. Só consegui ouvir as perguntas. Então, assim, eu fui pensando em algumas coisas para nos obrigar a pensar antes de ler qualquer coisa. Por exemplo, que lei Jesus está se referindo aqui? Olha, lá no judaísmo eram centenas de preceitos, de leis, de obrigações. Então, que lei é essa que Jesus está se referindo? E qual é a gema preciosa do judaísmo? O que realmente era divino de todo aquele corpo doutrinário dentro do judaísmo? Quem foi Moisés? Quem é Moisés? Qual foi a missão de Moisés? Qual foi a missão de Jesus? Ou qual é a missão de Jesus? A tarefa de Jesus está terminada? Nós temos missão? Então foram essas perguntas que eu comecei a pensar a respeito. Porque nós precisamos nos sentir
atuantes dentro de todo esse processo de desenvolvimento material e intelectual do mundo que a gente está vivendo. E não ser só aquele espectador. As pessoas vão fazendo, eu vou vivendo, a vida vai me levando. Como é que a gente está se posicionando dentro disso tudo, né? Quer falar? Alguém quer falar? Não, eu achei muito bacana, porque quando a gente começa a ler o Evangelho, e aí numa leitura muito superficial, a gente passa. Olha quanta coisa rica se pararmos para observar que a gente só leu um item. Um item. E olha quantas perguntas antecedem para concatenar toda a compreensão desse item e dos demais. Essa pérola preciosa do judaísmo, por exemplo, que você citou, eu não saberia responder agora de bate-pronto. Não Mas sei. você sabe, se a gente pegar o item 2 do capítulo 1, que ele vai falar de Moisés. Sim. Então, Kardec fala assim, que há duas partes distintas na lei de Moisés. E quais são essas duas partes? A lei de Deus, que foi propagada, pronunciada, apresentada lá no Monte Sinai. Enquanto os hebreus estavam no deserto, revoltados, inconformados, porque afinal de contas eles saíram do Egito na promessa de chegar a essa terra prometida e eles não chegavam nunca. E por que eles não chegavam nunca? Eles ficaram, segundo os estudiosos, 40 anos rodando em círculos no deserto. Um percurso que Moisés faria em poucos dias. Mas por que ficaram rodando? Para dar tempo daqueles hebreus mais antigos fossem morrendo, desencarnando, e as ideias trazidas do Egito fossem se dissipando, para quando eles chegassem no tal local, na Terra Prometida, eles já entrassem com novas ideias implementadas dentro deles. Então, tudo tem uma razão de ser, tudo. E a gente não pode, assim, em alguns minutinhos, nem estudar tudo. E a gente também não sabe tudo, né? Como você falou. A gente não sabe, vai procurar, vai perguntar, vai ver. Mas, então, Moisés, ele apresenta essas duas partes diferentes de lei. A lei divina, que são o quê? Os 10 mandamentos. Sim. Essa é a gema preciosa do judaísmo. São os 10 mandamentos. Que ele recebeu na pedra, que a gente conhece como a pedra da lei. Muitos dizem que foi um processo mediúnico de pneumatografia, que é a escrita direta dos espíritos. Outros acham que foi por intuição e Moisés escreveu, porque tudo era feito nas pedras, em papiros e tudo mais. Mas não importa. Mas essa é a lei divina, essa é a essência. E a outra parte da lei de Moisés, que não é a divina, foi todas aquelas outras ordenações que Moisés prescreveu para fazer um código disciplinar. Você imagina, dentro da nossa casa, tem que ter ordem, não tem? Qual é a população do meu lar? Marido, filhos, tem que ter ordem, tem que ter regras para que tudo funcione com harmonia. E Moisés precisava fazer isso. Agora, como que as pessoas aceitariam aquilo como uma determinação que tinham que seguir? Dando um cunho divino a tudo aquilo. Então, enquanto as pessoas achassem, naquele momento, que entendiam que Deus era aquele vingador, era aquele guerreiro, então nós, que estávamos lá também, precisávamos de leis também severas,
mas que com o tempo elas vão se adequando às sociedades, como hoje nós temos. As nossas leis morais, se nós pegarmos os 10 mandamentos e transportar para o Livro dos Espíritos, na terceira parte, Kardec estuda o quê? As leis morais. Lei de liberdade, lei de sociedade. Então, essas leis divinas do respeito às criaturas, à natureza e ao nosso Criador, essas leis de Deus, elas são imutáveis. Sim. Já vai voltar, minha gente. Já já volta. Eu coloquei aí, eu sugiro que a gente sempre leia e estude com... Cadê a Fátima? A Fátima caiu. Que a gente estude com marca-texto ou com lápis. Vai anotando. Travou e eu não consigo te ver. Você não aparece para mim. Aqui, pronto. Vai anotando, sabe, minha gente? Vai grifando. Voltou. Pronto, as leis são imutáveis. Você parou nessa parte. Travou nessa parte para mim. Eu falei que todas as leis morais são imutáveis. E Sim. as outras não. Dos códigos vão mudando conforme o desenvolvimento moral das sociedades, das civilizações. Aí foi isso que eu falei. Como exemplo, né? Da mulher adúltera, por exemplo, que deveria ser apedrejada naquela época. Aquilo se fazia necessário para aquela época, mas é tão desconfortável, eu diria, de perceber que somente para a mulher era passível desse tipo de castigo, desse tipo de punição, né? O adultério, ele era condenado com uma pena severa apenas à mulher. Até a mulher não tinha voz, não tinha. Não. Não, e é Os tão bois lindo. batiam mais. Olha, gente. Bora lá, porque isso é muito. Faz parte, né, da história feminina também. Travou de novo. Faz parte da história feminina também, da gente compreender que não é de ontem, não é de hoje, essa percepção de subjugação da mulher, né, de diminuição. Isso vem de muito tempo. E como a Fátima colocou muito bem, não é a gente vai semeando. A gente não vai modificar de hoje para amanhã. Mas o importante é que a gente siga semeando e regando a semente para que haja transformação. Exatamente. Isso que é importante. Aí temos aqui a relação dos 10 mandamentos, que eu não sei se você vai querer fazer a leitura dos 10 mandamentos. Acho que dá tempo, não dá? Para a gente ler rapidinho? Se você achar necessário, importante, fica a seu critério, Fátima. É só para reforçar, porque isso inclusive, é base também
para outras religiões do catolicismo, porque essa é a essência. Então, Sim. quando Jesus fala, eu não vim destruir a lei e nem os profetas, porque os profetas também falaram da vinda de Jesus, falou da lei divina. Então, isso ele não veio destruir. Mas se você observar, por exemplo, até anotei aqui, dentro desses 10 mandamentos, deixa eu pegar aqui, o santificar o dia de sábado. Está lá. Mas é como se fosse assim, você tem 7 dias na semana. Você precisa ter um, pelo menos, para se dedicar a se ligar, fazer essa conexão com o mais alto, fazer essa conexão com os seres superiores, porque senão você trabalha só a vida material e você não consegue elevar o pensamento para buscar essas energias mais transcendentais, né? Então, era necessário que separasse um dia para isso. Mas aí o que Jesus fez? Ele curou no dia de sábado. Olha a confusão que ele arrumou. Algumas passagens no Evangelho, e se você observar, todos condenavam Jesus. Olha, ele acertou a mão de uma senhora que tinha a mão ressequida. Ele curou paralítico. Ele curou o cego no dia de sábado. Então, eles não se preocuparam da cura que Jesus fez. Eles se preocuparam que era no sábado. Esse tipo de lei, de ordenação, Jesus foi contra. Porque isso não é importante para a nossa vida espiritual. Então, isso ele condenou. E tem mais. O 10 Mandamentos, eles vêm de forma imperativa. Não Sim. faça isso, não mate, não adultere, não cobice. Mas quando Jesus vem, ele vai além disso, ele vai na causa. Olha, você não pode tirar a vida do seu irmão, porque isso é contra a lei de Deus. Ele não falou exatamente com essas palavras, mas ele não disse que até aquele que cuspisse no chão, que era uma prática deles, né? E fizesse um uso de uma palavra chula, estaria fora do reino de Deus. Isso é a mesma coisa. Se ele estivesse falando. Né? Sim. Você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. Tá, mas por que eu tenho que honrar o meu pai e a minha mãe? Olha, quem são meus pais, quem são meus irmãos? São todos aqueles que fazem a vontade do meu pai que está no céu. Então ele pegou esses mandamentos, mas já deu uma outra roupagem, já deu uma explicação. Ele foi a fundo. Assim mesmo ele não explicou tudo. Tanto é que veio a terceira revelação para tirar o véu de tudo isso que Jesus falou, muitas das vezes de forma truncada, mas a gente não conseguia entender. Fale. Esse mandamento, né? Honrai vosso pai, vossa mãe, muitas pessoas questionam. Ah, mas falando materialmente, né? Eu tenho problema com meu pai, eu tenho problema com a minha mãe nunca foi uma mãe participativa, meu pai me abandonou. Tem muitos relatos nesse sentido. Mas dando a grandiosidade disso, se percebermos que todos temos, e aí eu vou pular um pouquinho, eu vou entrar na terceira revelação, mas é inevitável, se percebermos que todos temos um plano reencarnatório, o fato de honrar pai e mãe é agradecer a oportunidade bendita de estarmos nos refazendo, de estarmos nos redimindo e concluindo o nosso processo evolutivo, não só como irmãos fraternos, né? Honrar nosso pai, nossa mãe, porque somos todos derivados
de um mesmo tronco, eu diria, mas também em agradecimento, em entendimento de que através deles nós pudemos chegar e começar a transformar a nossa caminhada evolutiva. Quando a gente tem essa compreensão, eu entendo, eu sei que existe reencarnação, mas mesmo assim eu não aceito meu pai. É incoerente, né? Assim, é difícil casar. E tudo é um quebra-cabeça, que quando a gente se permite compreender, começa a fazer sentido. Os 10 mandamentos, eles passam a ser muito mais enraizados, muito mais concretos e reais do que simplesmente o que está escrito aqui. Isso. É como o Antônio está falando, a sociedade judaica era patriarcal. E era. Tudo girava em torno ali daquele chefe. A mulher não tinha direito de chegar, opinar. Aquelas que se insurgiram contra algumas ordenações eram vistas como fora da lei, eram mal interpretadas. E você veja bem, quando Jesus começou o seu apostolado propriamente dito, quantas mulheres o seguiam? Quantas mulheres ficavam ali para dar até um suporte? Porque a mulher tem o coração de mãe. Então, e Jesus valorizou a mulher. Ele foi o primeiro a valorizar. A quem Jesus aparece depois da crucificação? Imagina. E olha a confusão que não causou para os apóstolos. Todo mundo querendo sentar à direita do Senhor e que não, porque aparecer para ela, justamente ela. Não, aí ele deixou claro, olha, todos vocês são iguais, todos vocês são irmãos. Mas ele não podia falar tudo de forma tão clara. Aí hoje, com a terceira revelação, a gente vai compreendendo essas coisas todas, né? Falando até da mulher, rapidinho, para não tomar tempo, eu estava estudando sobre um outro tema e me deparei com uma explicação, eu acho que eu já até comentei aqui. O Antônio comentou, né, que era uma sociedade patriarcal. Se a gente pega a Bíblia e vai ler, são pouquíssimas as menções de mulheres na Bíblia. Óbvio, porque todo o evangelho foi escrito por homens. Mas as poucas vezes que as mulheres aparecem na Bíblia, elas são protagonistas daquela cena. E muitas vezes eles não deixam claro isso de maneira explícita, mas eles utilizam colocando o nome da mulher primeiro e do homem depois. Ali fica muito, muito óbvio de que ela conduziu aquela cena, de que ela foi o papel principal naquele desenrolar. Outras vezes ela participou, então vem o homem e depois a mulher. Mas temos que sim olhar com os olhos da época. Que na época a mulher não tinha fala, não tinha voz, não tinha vez. E deve ter sido muito difícil falar, poxa, taca aqui o nome dela, vai lá. Põe o nome dessa desavisada aí. Por que não vai ser o meu? Porque achava que mulher não tinha nem alma, não era nada. Aí você falando assim, eu estou me lembrando até de Leon Denis, porque ele fala sobre a mulher na sua obra, depois da morte, tem no Grande Enigma também. Porque a mulher, ela
por ter sido, e nós ocupamos corpos de homens e de mulheres, né? Isso daí todo mundo já sabe. Mas por ela ter sido sempre oprimida, ela foi desenvolvendo determinadas emoções, sentimentos, que favoreceu que ela caminhasse mais, assim, um pouquinho mais rápido. E uma coisa que me chama atenção justamente nessa época da humanidade, né, de 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, eram as pitonisas. Por quê? A maioria eram pitonisas. Porque as mulheres tinham que se recolher à sua insignificância e ali elas buscavam força aonde? Buscavam força, faziam ligações superiores. Então, elas de muito cedo aprenderam esse intercâmbio espiritual. Então, tudo vem nesse caminhar, é muita coisa. A história da humanidade, se nós tivermos esse olhar da época, entender aquele contexto, nossa, mas quando a gente estuda o livro A Gênese de Kardec, que ali vai falar da Gênese mosaica, vai falar muita coisa que a gente vê na Bíblia que não entende, acha infantil, mas aquilo já era um rudimento de ideias reais, de ideias verdadeiras. Como que ia passar a construção? Qual é o primeiro livro de Moisés? É a Gênesis. A construção, a criação do mundo. Então, como é que você vai contar para uma criança a construção de um planeta, de um mundo? Que Moisés era um espírito muito elevado. Não, e lá adiante nós vamos ver, ele foi um espírito escolhido por Deus. Aí no primeiro momento você olha assim e fala assim, mas como escrevendo tanta coisa? Ele tinha que escrever de acordo com o entendimento das pessoas daquele momento, né? Então ele tinha que, para dar veracidade a algumas ordens, algumas leis disciplinares, ele tinha que dar o atestado como divino. E muitas coisas que ele escreveu naqueles livros, nos Levíticos, que eram os procedimentos no templo, isso tudo de acordo com aquela época, né? Sim. E isso vai se modificando, vai se alterando, né? Aí marcou mais alguma coisa aí? Não, não. Nós... Vamos, senão a gente vai acabar prendendo muito, mas o que está me vindo muito à mente é aqui no Evangelho não fala, né, do nascimento do Cristo, como ele veio, como ele chegou, só diz que ele não veio destruir a lei. Mas inevitável, quando a gente pensa em Jesus, vem a figura de Maria. E aí, muito se fala a Virgem Maria, a mãe de Jesus, não sei o quê. Mas a gente esquece que José também era virgem. E a conotação de virgindade não é a conotação apenas e exclusivamente sexual. É sem mácula. São espíritos elevados, porque muito se associa exclusivamente à conotação sexual. Mas foi preparado uma família sem mácula do pecado, que a Bíblia diz de pecado, mas o pecado é a transgredir esses 10 mandamentos. Foram seres que foram previamente escolhidos para que recepcionasse um espírito tão elevado como o do Cristo. A primeira coisa que pensa, ela era virgem, não era virgem, é sem a maldade do mundo, sem os vícios da humanidade daquela época. Porque percebam como que ia encarnar numa família se ela fosse desajustada,
se ela tivesse maculada com cobiça, com adultério, matando o próximo. Então, o caráter virginal, o caráter puro, era nesse sentido. E foi narrado para dar justamente essa ideia, porque se você pegar o que os profetas falavam da vinda desse Salvador, então quando você encontra um Mateus falando sobre isso, ele reforça a questão da virgindade de Maria. Mas isso não é importante. O que a gente tem que pensar? O José, um espírito que aceitou ser o pai do Senhor Jesus naquela humildade. Você não acha nada que fale a respeito desse espírito José. Mas o material genético de José não podia ser qualquer material genético, não podia ser um material genético contaminado com as viciações desregradas do sexo. Maria não poderia conceber um espírito da envergadura de Jesus se o seu útero não fosse capaz de absorver a voltagem vibracional daquele espírito. Então, Maria é um espírito superior. Os espíritos dizem assim, para Kardec, nosso guia e modelo, que é o mais puro para vocês, é Jesus. Mas ele não elimina que outros espíritos puros estivessem ali naquele momento. Tanto é que Maria depois é convidada pelo próprio Cristo a ser responsável por um local que vai acolher os nossos irmãos suicidas. Aquele coração de mãe, aquele amor, é um espírito. Eu fico até arrepiada quando fala de Maria, porque é maravilhoso. É sublime, né? Assim como ela, José, João Batista, todos colaboraram para que Jesus não tivesse aquele choque, né? Grosseiramente falando, vulgarmente falando, porque um espírito que já se permitiu vir, para que ele não tivesse tanto choque vibracional nessa passagem dos 33 anos na Terra. Ele ficou preparando muito e muito tempo. Muito tempo. Algo em torno de 1000 anos, né, Fátima? Dizem isso, eu não tenho condições de dizer em qual livro está isso, mas se a gente fazer um paralelo, por exemplo, no livro Renúncia, que é um romance de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, aliás, não é Renúncia, é Alcione, é do Renúncia, sim. Ela vem de Sírius, é outro sistema solar. Para ela encarnar aqui, ela ficou 10 anos se preparando na psicosfera do planeta Terra. Aí você joga isso para Jesus. Nossa, Jesus, perispírito de Jesus, era uma coisa finíssima. Para ele encarnar num corpo como o nosso, imagine quanto ele teve que ficar ali se preparando para poder realmente chegar à vida. A gente só tem que agradecer a vinda desse espírito, porque eles já tinham construído o planeta, ele já está com todos os seus trabalhadores aí na rua trabalhando. Por que ele veio? Eu disse, gente, olha só, vocês conseguem, vocês vão poder. Então, quando eu pergunto assim, qual é a missão de Jesus acabou? Não, porque qual era a missão dele? Implantar o reino de Deus na Terra. Olha isso! Já está em coisa. Se o reino de Deus ainda não está implantado na Terra, a tarefa de Jesus ainda não terminou. Mas ele vai vir novamente? Não, ele está contando com quem? Olha a nossa missão aqui.
Nós não somos missionários, mas cada um de nós tem o seu papel importante na construção desse reino. Você nasceu comprometida lá com aquela pessoa que vai ser o seu companheiro, a sua companheira, você vai receber os filhos, ou você vai tomar conta de outras crianças, seja lá o que for que nós estivermos fazendo, onde estivermos, nós temos tarefas para melhorar esse mundo que está aqui. E nunca pensar assim, eu não significo nada, eu não sirvo para nada. Claro que serve. Se você tiver uma planta na tua casa, você é responsável por aquela planta ficar viçosa, para ela florescer, para ela dar frutinha. Se você tem um animal, você é responsável por ele. Se você é criança, você é responsável por aquilo. Seja lá o que for. Eu não tenho nada de ser vivo. Você não tem o seu trabalho profissional? Dedique-se com amor ao seu trabalho profissional. Porque Jesus não está longe, Jesus está perto de nós, né? E aqui, chegando no item 4, eu só vou citar algumas coisas aqui que eu tinha assinalado. Olha, Claro. O papel de Jesus não foi apenas de um legislador moralista. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado a sua vinda. A sua autoridade provinha da natureza excepcional do seu espírito. Então, a missão dele foi assim, olha, vocês também são capazes. Ele não disse certa vez que os discípulos falaram, por que a gente não conseguiu fazer isso? Vocês farão o que eu faço e muito mais. Por quê? Porque Jesus olha para dentro do que está no nosso coração. Ele sabe a capacidade de cada um. Claro que ele sabe. Ele é o nosso pastor. E o pastor conhece as suas ovelhas pelo nome. A gente pega essa forma alegórica que Jesus falava com as pessoas, mas a gente precisa trazer para a nossa realidade. E ele disse que das ovelhas que o Pai me deu, nenhuma vai se perder. E não vai. Ele vai dar um jeito, ele manda pessoas, ele manda espíritos superiores para alavancar o nosso progresso. Manda pessoas que já têm conquistas morais. Quantos exemplos hoje nós estamos vendo de pessoas se dedicando à assistência ao próximo? Levando o alimento, levando a palavra, levando aquelas que estão em luto pela perda dos seus entes queridos. Então, essas pessoas são pontinhos de luzes que vão amenizando a dor do próximo. Então não precisa ser uma Madre Teresa, não precisa ser um Bezerra de Menezes, não precisa ser Jesus. Precisa ser José, Joaquim, Maria, qualquer uma pessoa. Quem nós somos, né? Fazer a diferença na vida daquela pessoa. Com uma palavra, prestando o ouvido, deixando a pessoa falar alguma coisa. E aqui ainda no item 4 fala assim, Jesus veio ensinar aos homens que o caminho que conduz a esse reino, porque tudo que Jesus falou se referia à vida futura. Só que ele não falava assim, olha gente, vocês vão morrer, vão nascer de novo. Ele até falou. O que o fariseu fez foi lá de noite, escondidinho, conversar com Jesus. Mestre, como é que eu nasci de novo? Como é que um homem vai voltar para a barriga da sua mãe? Aí imagina Jesus falou assim, meu Deus, você não sabe das coisas da terra, como é que vai saber das coisas do céu? Então Jesus ia explicando as coisas mais ou menos. Aí, a ideia da reencarnação não era algo assim que ninguém nunca tinha ouvido falar. Mas não era um conceito muito bem alicerçado neles. Hoje já se fala mais assim mesmo, ainda há resistência de acreditar nisso, né? Sim. E a reencarnação é a prova da misericórdia divina. Como é que eu faço a vida inteira coisa errada, morro, falei, agora, o que vai ser de mim? Calma, que você terá a oportunidade de recomeçar.
Mas eu preciso esperar morrer para recomeçar? Não. Hoje é quarta-feira, nós temos um dia inteiro para recomeçar, para fazer diferente o que não foi bom ontem. O novo E porque Fala. o mosquito enjoado, porque tem uma utopia, né, de que o recomeço implica em coisas grandiosas. Mas o recomeço é um não falar atravessado com seu marido, é um não praguejar situações que lhe incomodam. Isso é recomeço. Com certeza. É reconhecimento, né? Ah, mas eu vou ser sempre submissa, eu vou ser sempre cordata. Não é isso, mas é perceber, né? Usando dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Porque a gente valoriza muito a matéria. A gente se aborrece com coisas exclusivamente da matéria. Da matéria. Exato. E perdemos esse referência. Olha, tem uma amiga aqui, bom dia, querida Cristina. Nem sei todo mundo que passou aqui. Nossa, tanta gente Um legal. beijo grande. Eu não consigo olhar para cá, olhar para você, falar e ler ao mesmo tempo. Uma hora eu vou conseguir. E Ana outra coisa Cláudia está que aqui também. que eu risquei aqui, que eu anotei, é que Jesus veio ensinar os homens essa verdadeira vida não está aqui na terra, mas no reino dos céus. E veio mostrar a forma como devemos nos reconciliar com Deus. É o que você está falando, a gente vive muito da vida material, mas como é que Jesus mostrou esse caminho? Através das parábolas. Aí eu até anotei aqui, a parábola do filho pródigo. Quis seus bens, suas coisas, vai para o mundo, vai. Deus deixa, vai. Mas chega uma hora que a ficha cai e você tem a possibilidade de retornar. Aí ele vai ensinando. Domingo a gente viu junto lá no culto a parábola do bom samaritano. Então, como que a gente tem que se comportar diante daquele que está necessitado do nosso lado? Então, se nós formos ler essas passagens de Jesus e seus ensinamentos, principalmente as suas parábolas, porque elas são atemporais. Você pode modificar tudo, mas a parábola ela está lá intocável. E ela favorece muita abertura, porque eu leio a parábola no momento, penso de uma forma. Daqui a pouco, passa 5 anos, 10 anos, você vai ler de novo, e assim, nossa, como é que eu não percebi isso daqui? Porque ela é como se fosse um fruto precioso, uma gema preciosa, que a cada vez que você olha para ela, você descobre uma faceta. Essa semana eu vi uma imagem assim tão interessante comparando as verdades divinas e um prisma. Essa luz, quando passa no prisma, o que acontece? Ela se divide nas cores do arco-íris. Então, o que são as religiões? É esse arco-íris. Eu recebo a verdade divina, mas de acordo com que nós estamos naquele momento, cada qual vai seguir o seu caminho, mas todo mundo vai ter o mesmo destino, que é voltar para o seu Criador, né? E o tempo já está terminando, né? Temos 6 minutos. Você falou da parábola do filho pródigo. Eu me lembrei de uma música que é o padre Fábio de Mello que canta, que se a gente trouxer para a nossa vida e destrinchar a letra, que ela fala assim, tudo é do Pai, toda a honra e toda a glória, é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo que a gente conquista
Quando a gente é pequeno, a gente imagina que é fruto da nossa capacidade exclusivamente intelectual, é fruto do nosso esforço, é fruto da nossa dedicação. Mas se não tivéssemos a permissão e a misericórdia divina e o amparo sublime, a gente não conquistaria. Não. Que a gente reconheça que muitas vezes a gente é filho pródigo, né? Que a gente acha que é mérito nosso. E a gente é capaz de caminhar sozinho. Ai, gente, é coisa mais linda. Oh, meu Pai eterno, é muito lindo demais, Fátima. É bom. E, assim, o tempo não dá para a gente fazer aqueles estudos mais aprofundados, mas eu acho que a ideia do projeto Semente do Evangelho é a gente tentar ter esse olhar do que está na letra, Sim, refletir sobre o que está ali e fazermos as nossas leituras, tirarmos as nossas conclusões, aproveitarmos desses ensinamentos. Estar sempre em contato diariamente com alguma coisa que edifique a nossa alma, que nos coloque para cima. Porque a gente já tem tanto problema, tanta coisa para resolver, né? Uma é torneira que verdade. quebra, um teto que cai, um gás que acaba, então, telefone que não funciona. Isso é problema da vida material, mas essas pequenas coisas não podem tirar o nosso desequilíbrio. Tira ali na hora. Senhor, socorro. Nesse pedido de socorro, você já está fazendo uma prece. Se você estiver habituado a fazer essa conexão, a ajuda vai chegar com toda certeza. E é É, o que a gente deseja. é sim. Para a próxima semana, eu reforço aqui, minha gente. Leiam antes, a gente vai falar do 5 ao 7, né, Fátima? Próxima semana, se eu não me É, engano. sobre o espiritismo. Oi, Rafa, Monique, bom dia, queridos. Leiam. Se tiver algum questionamento, alguma observação, traga, que a gente vai lendo e vai trocando figurinha. Não dá para esgotar o tema. Não tem Não dá, não como. tem Não tem como. como. Mas a ideia é fazer essa troca mesmo. E a gente já está com um horário bem adiantado. Você pode fazer a prece de encerramento, Fátima? Faço. Vamos então agradecer a Deus, nosso Pai Criador, aos espíritos amigos que estiveram junto conosco, dando esse apoio, esse suporte. Espírito Emmanuel, Bezerra de Menezes, nossos guias espirituais, de todos esses nossos companheiros que estão aqui conosco, e que tenhamos um excelente dia, com muitas bênçãos, de muita paz, de muita luz, e que essas sementes do Evangelho que vão sendo colocadas em nossos corações possam frutificar para a nossa própria iluminação e iluminação daqueles que estão junto aos nossos corações. Que o Senhor nos abençoe e em nome dele nós damos graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada. Muito Obrigada, obrigada. obrigada a todos pela presença e tenhamos um bom dia. Um bom dia. Hoje, às 9 da noite, o papo vai ser com Marcel Sotomayor, aquele escritor que escreveu Sei. a biografia de Chico, que escreveu Kardec. O papo vai ser especificamente sobre Chico Xavier. Então, bora lá assistir. Bora lá. Um tempo, dois tempos ou três tempos que vai ter. Não sei, eu acho que deve ser um só, né? Porque global, não sei, né? Não Mas vai sei. ser com muita paz. Vai sim. E quem quiser o livro, que a gente está fazendo a leitura prévia aqui no Sementes do Evangelho, me mande, por favor, por direct, o seu número de celular, que eu vou enviar por WhatsApp. Tá bom? Um beijo. Tá bom. Até mais Beijo a todos. tarde. Até mais tarde.
Tchau, Tchau. tchau. Agora não dá para eu encerrar, então a gente vai esperar Ah, acabar. É porque tá aqui contando na ampuletinha. 3 segundos. Mais tarde